São 10 horas e 23 minutos do dia 9/6/2022. A nossa reflexão bíblica de hoje, ela começa pelo livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, onde nós lemos o seguinte: porque todas as coisas escritas outrora foram escritas para a nossa instrução, para que, por intermédio da nossa perseverança e por intermédio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. Nos conta o livro bíblico de Esther, como instrução do passado para nós, a história de um homem chamado Amã e também de um homem chamado Mordecai. Esse Amã, ele passou a bajular o rei Assuero. Suas bajulações eram tantas que o rei Assuero resolveu agraciá-lo. E nessa graça, as pessoas deveriam curvar-se diante de Amã. Ele gostava de ser visto, olhado, contemplado. Mas havia um homem chamado Mordecai, que era porteiro lá da casa do rei, trabalhava lá, portanto. Esse Mordecai não se curvava para Amã. Quer dizer, Mordecai, só se curvava diante do seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, que era também o mesmo Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Esse Amã indignou-se, ficou enraivecido e passou a perseguir Mordecai. Mas o ódio desse homem era tão grande, porque Mordecai não se curvava diante dele, que ele passou a perseguir agora todos os judeus daquela época. E como tal, ele induziu o rei a erro. Fez com que o rei assinasse um decreto, e neste decreto era para fazer o mal ao povo judeu, para exterminar o povo judeu da face da terra. Como Assuero era o supremo mandatário daquela época, homem poderoso, chefe de uma grande nação, assim ele assinou o decreto e o decreto deveria se cumprir. Pois bem, a história não fica só nisso, mas esse Amã, ele impunha que se lhe respeitassem. Ele exigia o respeito, quando na realidade quem quer ser respeitado deve respeitar primeiro. Se nós queremos a admiração de alguém, devemos fazer por onde sermos admirados. Pelas nossas ações, pela nossa forma de agir e pelo bem que praticamos para outros. Especialmente hoje, que nós vivemos em tempos críticos, difíceis de manejar, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. E é nítido que se olha, por exemplo, para a casa dos outros, ao invés de olhar-se para a sua própria casa. Onde pessoas escondem a verdade e se enaltecem exageradamente à frente de outros, impondo o respeito e a admiração de outros. Nós vemos isso notadamente nas igrejas, onde pastores, anciãos e por aí vai, eles exigem serem respeitados quando na verdade eles deveriam ser o menor, como disse Jesus, a fim de que as pessoas os admirassem. Mas não é assim que tem acontecido. Muitos correm atrás de um cargo do tipo ancião para exercer domínio sobre outros, mandar sobre outros,
ter nas suas mãos o destino de outros. Esses canalhas, que eu chamo assim hoje, Jesus os chamou de raça de víboras, serpentes venenosas, chamou-os também de sepulcros caiados, e por aí vai, lobos em pele de cordeiro. Mas esses canalhas estão em todas as igrejas, e normalmente eles têm cargo, e eles usam o poder para impor aos outros as suas normas, as suas regras, que nem fez Amã. O resultado de Amã foi que a trama mais tarde foi descoberta. Deus, o Todo-Poderoso, ouviu a Mordecai e ouviu a sobrinha dele, Esther. E assim Deus providenciou que se fizesse justiça. E a justiça foi feita. Aquele canalha, o Amã, foi pendurado numa estaca. Hoje não é diferente. Muitos Amãs que existem dentro das congregações, principalmente travestidos em pele de cordeiro, mas são lobos verazes, esses canalhas, esses bandidos, eles usufruem, amedrontam e fazem com que pessoas vivam sobre os seus domínios. Mas o final deles será exatamente igual o de Amã. Eles não serão pendurados numa estaca de tortura hoje, porque as leis do mundo hoje não permitem mais isso. Mas, como por exemplo na Indonésia, um canalha desse que é pego praticando coisas absurdas, ele é morto e a família dele paga inclusive a bala com que ele é morto em praça pública. Mas em alguns países isso não é permitido, a Constituição de alguns países não permite isso, mas eles usam esses canalhas de mentiras, contratam advogados que são bem informados, advogados que sabem usar bem as brechas da lei para passarem bem. E assim, esses canalhas vão vivendo neste mundo. Mas, no novo mundo, perante o Cristo, a justiça será feita. Esses canalhas não terão advogados para defendê-los lá, não. Quem vai dizer quem é eles e o que eles aprontaram é o próprio Cristo, que fará os julgamentos. E lá não tem advogado inventando brecha de lei, não. Lá o julgamento é perfeito. Portanto, irmãos, que nós hoje, nos últimos tempos, cada um de nós, procuremos fazer o nosso melhor para ajudar as pessoas. Por exemplo, ensinando a ela os caminhos que Cristo nos ensinou, que estão na Bíblia Sagrada. Que cada um de nós procuremos ser diferente desse Amã dos dias de Esther. E que procuremos ser diferente desses anciãos, guias cegos, que conduzem outros cegos à destruição, ao buraco. Lobos em pele de cordeiros, que nós sejamos diferentes deles. E, se fizermos assim, com certeza teremos a aprovação do Todo-Poderoso, assim como o Cristo teve a aprovação e nos garantiu que ele venceu o mundo. E se nós o seguíssemos de perto, nós também venceríamos.